Biografia de Isobel Kuhn, capítulo 8. Finalmente na China. Belle espiou por cima do parapeito do navio Imperatriz da Rússia. O céu estava cinza chumbo, escuro como um dia de guerra, e se juntava ao mar no horizonte. Até agora, com 8 dias de viagem de Vancouver a Xangai, na China, o mar estava agitado e a temperatura fria para a época de outono. Mas Belle não se importava. Ela estava extasiada por finalmente estar a caminho, embora tivesse sido triste dizer adeus ao pai e ao irmão quando o navio fizera uma breve parada em Victoria. A bordo da embarcação Imperatriz da Rússia, havia 11 outros missionários da missão para o interior da China, 9 novos recrutas e 2 missionários experientes que estavam retornando à China de seu período de folga. Uma das missionárias que estava retornando era Ruth Paxson, que conduzia um estudo bíblico com 1 hora de duração todas as manhãs. Belle participava animadamente do estudo. Ela adorava ouvir as histórias de Ruth sobre a China e seus conselhos sobre como se encaixar lá como missionária. No entanto, nessa manhã em particular, Ruth dissera algo que aborrecera Belle. Ruth olhou para o rosto de cada um dos jovens missionários ansiosos, um por um. Ela disse: "Quando você chegar à China, toda a escória de sua natureza virá à tona." Belle ficou indignada. Ruth estava dizendo que todos eles tinham escória em sua natureza. Os outros missionários na viagem pareciam pessoas generosas e gentis, e Belle achou que essa palavra, escória, era uma palavra muito forte para descrever a resposta deles aos desafios que enfrentariam no campo missionário. Belle não previa nenhum grande problema de adaptação à vida missionária. Deus a chamara para o campo missionário e isso era tudo que ela precisava saber. 6 semanas depois de partir de Vancouver, Belle ficou de pé no convés e observou a costa da China aparecer. A terra era luxuriante e verde, e quando o navio se aproximou, Belle pôde ver pequenas aldeias espalhadas pela paisagem. Por fim, o navio passou pela foz do rio Yangtze, cuja água era de uma cor marrom lamacenta. Logo depois, o navio virou para o sul do rio Yangpu. Depois de viajar 24 quilômetros por lá, eles chegaram a Xangai. A essa altura, todos os missionários a bordo estavam alinhados ao longo do convés, enquanto a Imperatriz da Rússia avançava para mais perto do cais. Chicago era uma cidade movimentada, e até mesmo Vancouver era, mas Belle nunca tinha visto nada como Xangai. A cidade inteira parecia uma massa fervilhante. O rio Yangpu estava entupido de embarcações de todos os tamanhos. Navios iam e vinham em meio às centenas de outros barquinhos e canoas menores que passavam de um lado para o outro do rio. Belle podia ver homens por toda parte do cais. Alguns estavam esperando para amarrar o navio e colocar o passadiço em posição, enquanto outros transportavam mercadorias de navios ancorados nas proximidades. Alguns homens carregavam cargas pesadas penduradas em varas de bambu que repousavam sobre os ombros, enquanto outros empurravam umas engenhocas semelhantes a carrinhos de mão, empilhadas com mercadorias ao longo do cais. Tudo parecia um caos total para Belle, mas ela notou que as centenas de homens que via pareciam saber exatamente o que estavam fazendo e para onde estavam indo com suas cargas. Logo após a atracação do Imperatriz da Rússia, um representante da missão para o interior da China veio a bordo para acompanhar os recém-chegados à casa de hóspedes da missão. Enquanto o grupo caminhava pelas ruas de Xangai, Belle ficou mais uma vez pasma com toda a atividade. Prédios de escritórios no estilo ocidental se alinhavam em muitas ruas. Vendedores ambulantes estavam vendendo legumes que Belle nunca tinha visto antes, sem mencionar a carne que ela não tinha ideia do que era. Moscas se deleitavam na carne ao sol, e um cheiro fétido diferente de tudo que Belle já sentira antes permeava o ar. Em meio a tudo isso, crianças brincavam na rua, homens tomavam chá sob os toldos esfarrapados das casas de chá espalhadas pelo comércio, e mulheres barganhavam o preço dos produtos com os vendedores ambulantes. Belle ficou feliz quando eles finalmente chegaram à pousada da missão, um pequeno oásis em meio à agitação. Ela também ficou feliz ao encontrar James Freeze esperando por ela na casa de hóspedes.
Bem-vinda à China, finalmente, ele disse. Como era maravilhoso para Belly ver um rosto familiar e alguém que conhecia seus pais. James parecia um pouco mais magro, mas seus olhos ainda brilhavam com o mesmo entusiasmo que ela lembrava dos abertos. James explicou a Belly que após retornar à China de seu período de licença, ele não fora mandado de volta ao trabalho entre o povo liso. Em vez disso, fora nomeado assistente especial de Hoshi, o diretor-geral da missão para o interior da China. Ele ficara desapontado com aquela decisão, porque seu coração estava com o povo liso. Ainda assim não podia escapar do fato de que acreditava que Deus havia aberto aquela nova porta de serviço para ele e, portanto, ele a aceitara. Agora que o levante anti-estrangeiros terminara, James servia como superintendente do trabalho da missão para o interior da China em toda a província de Yunnan, o que lhe permitia estar mais perto dos lisos. 2 dias depois de chegarem a Xangai, James guiou um pequeno grupo de novos recrutas missionários, incluindo Belly, designado para trabalhar na província de Yunnan em Kunming, capital da província. Kunming ficava localizada 2.000 quilômetros a sudoeste de Xangai, e para chegar lá o grupo teve que viajar de trem pelo rio. Exausta, mas animada por estar na província de Yunnan e mais perto do povo liso, Belly chegou à pousada da missão em Kunming. John Kun estava esperando por ela. Embora os dois se correspondessem fielmente desde que John deixara o Instituto Bíblico Moody de volta a Chicago, pela primeira vez desde o noivado, Belly estava olhando nos olhos e ouvindo a voz do homem com quem passaria o resto de sua vida. Por alguma razão, ela se sentiu estranhamente tímida. A timidez de Belly não durou muito. Afinal, os dois tinham muito o que conversar. A senhora Helms, que dirigia a casa de hóspedes da missão, serviu chá e bolinhos para eles, enquanto John contava a Belly tudo sobre suas experiências durante a insurreição anti-estrangeiros. John havia fugido para Xangai por um tempo, mas sua jornada até lá, ainda que de arrepiar, tinha sido muito menos ameaçadora que a jornada de James até a segurança. Na viagem a Kunming, James Freeze havia contado a Belly um pouco sobre sua experiência. Ele estava muito mais longe no interior quando recebera o aviso para que os estrangeiros evacuassem a costa. Com tanto sentimento anti-estrangeiro no campo, era muito perigoso para os missionários em fuga viajarem por terra até a costa. Em vez disso, eles foram pelo Rio Amarelo em 3 jangadas improvisadas. Foi uma jornada angustiante. Ladrões os seguiram ao longo da margem do rio. Uma das jangadas ficou presa em um redemoinho por várias horas e, lamentavelmente, um dos missionários morrera no caminho. Mas, finalmente, James levou o grupo em segurança. Infelizmente, John não pôde ficar muito tempo com Belly em Kunming. Ele teve que voltar ao trabalho em Chengshang, que ficava mais ao sul, e havia chegado a hora de Belly começar suas aulas de idioma. Os dois se separaram conhecendo o plano a seguir. Belly ficaria na casa de hóspedes por 3 meses para estudar o idioma e depois seria transferida para uma estação missionária periférica para trabalhar ao lado de uma missionária mais experiente enquanto continuava aprendendo o idioma. A missão para o interior da China tinha uma política rígida que exigia que os casais envolvidos romanticamente na missão vivessem e trabalhassem na China por 2 anos antes de poderem se casar. Isso significava que John e Belly não poderiam se casar até novembro de 1930, uma data que parecia muito distante. Ainda assim, ambos tinham muito trabalho para mantê-los ocupados até então, e previam se ver apenas uma vez antes do casamento. As semanas de estudo da língua em Kunming pareciam passar voando, e logo Belly completou sua primeira unidade de estudo da língua chinesa. Chegara a hora de ela se mudar para o campo, onde pela primeira vez estaria cercada por muitas pequenas aldeias, todas cheias de camponeses que nunca haviam escutado o evangelho. Belly ficou emocionada com essa parte da vida missionária. Essa era a oportunidade pela qual ela havia orado. No entanto, ela não havia previsto sua repulsa em viver como os locais. Em um dia ruim, tudo a irritava. Os banheiros eram inexistentes. E ela precisava encontrar um local privado em um campo qualquer para se aliviar. Não havia água quente ou maneira de tomar um banho real.
e logo ela estava tão infestada de piolhos e pulgas quanto todos os outros ao seu redor. A comida era gordurosa e sem gosto para ela, e ela vomitava com mais frequência do que a mantinha no estômago. Desesperada, começou a se perguntar que tipo de noiva seria. Ela certamente não se imaginava tentando se deleitar enquanto tratava de centenas de picadas de pulga no dia do casamento. Ainda assim, Belle perseverou. Sua colega de trabalho missionário disse que as coisas ficariam mais fáceis, e Belle certamente esperava que sim. No entanto, ela não teve muito tempo para descobrir. Tarde da noite, apenas 9 dias depois do início de sua missão no ponto missionário, o supervisor da missão do distrito chegou à porta da cabana de barro. Belle abriu a porta e o supervisor entrou correndo, o suor caindo por sua testa. "Vim buscar vocês duas e levá-las de volta à capital", ele disse. "O governador enviou seu exército para o interior para apoiar outro exército, e um bando de guerrilheiros está tentando dominar o campo durante sua ausência. Vocês estão bem no caminho deles aqui. Que Deus nos conceda velocidade para ficarmos à frente deles. Devemos partir logo de manhã. Orem para que eles não nos alcancem." Belle passou uma noite inquieta, com os ouvidos sintonizados em qualquer tipo de barulho do lado de fora. Nada de anormal aconteceu. Logo pela manhã, os 3 juntaram seus pertences e partiram para Kunming, e conseguiram ficar à frente do bando de guerrilheiros. Eles chegaram em segurança e encontraram a casa de hóspedes da missão cheia de missionários que também haviam fugido de seus postos. Muitos deles, como Belle, eram mulheres solteiras trabalhando em pares. O Sr. Rost, o diretor da missão, declarou que era perigoso trabalharem fora dos muros da cidade até que a situação melhorasse, o que parecia estar muito longe de acontecer. Parecia que Belle ficaria presa em Kunming por 1 ano e meio até se casar, e assim poder viajar para fora da cidade com ele. Ao mesmo tempo em que toda essa situação acontecia em Kunming, a missão para o interior da China revisou suas regras sobre casais de noivos e decidiu que um casal poderia se casar depois de passar 1 ano na China. Belle ficou muito feliz quando soube dessa mudança. Agora ela poderia se casar com John 1 ano antes e assim voltar ao trabalho missionário pioneiro. O planejamento para o casamento começou. Belle queria uma cerimônia pequena e privada. Afinal, ela mal conhecia as pessoas em Kunming. No entanto, a senhora Helms tinha outras ideias. "Não tem a ver com você", ela disse a Belle. "É um evento social aqui na China, e um evento feliz. Todos assistimos a nossa cota de funerais missionários, e precisamos equilibrar isso com casamentos. É óbvio que você terá que convidar todos os europeus da cidade." A princípio, Belle recusou a ideia, mas nas semanas anteriores ao casamento, tantas mulheres europeias que ela conhecia lhe disseram o quanto estavam ansiosas para receber um convite para o evento que ela o cedeu. Toda a população expatriada de Kunming foi convidada para suas bodas. John e Belle se casaram na igreja chinesa de Kunming em 4 de novembro de 1929. Uma grande multidão, metade da qual Belle nem conhecia pelo nome, se reuniu para testemunhar a cerimônia. O casal passou uma semana em lua de mel no luxuoso hotel francês da cidade. A lua de mel, um presente do pai de John, foi um momento maravilhoso para relaxarem antes que tivessem de enfrentar a vida difícil na estação missionária de John, em Chengxiang. Após a lua de mel, Belle e John retornaram à pousada para recolher os pertences de Belle. Belle estava particularmente animada para abrir o baú que trouxera do Canadá. Ele estava cheio de todo tipo de coisa para tornar sua casa um verdadeiro lar. Quando os recém-casados estavam prestes a deixar a casa de hóspedes, o Sr. Rost chegou para orar com eles. Quando terminou de orar, ele disse a Belle: "Sabe, Belle, se eu tivesse uma colcha bonita, eu a jogaria no rio." Belle sentiu o rosto ficar vermelho. Que coisa estranha de dizer, ela pensou. Como ele sabe que eu trouxe uma colcha comigo e por que ele diria algo a esse respeito de qualquer forma? Certamente não vai me doer me cercar de pequenas lembranças de casa, além de um pouco de beleza. Ela não demorou muito para perceber porque o Sr. Rost fizera aquele comentário.